Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Cláudio e hoje nós vamos falar sobre o concurso da Polícia Federal. Esse concurso aborda alguns conceitos de informática, principalmente alguns conceitos que a gente pode considerar que estão mais envolvidos com tecnologias da informação, ou TI, e os conceitos de banco de dados serão abordados aqui no nosso canal. Então nessa primeira aula nós vamos falar sobre banco de dados e relacionamento. Aliás, esse é o contexto que nós vamos falar em todas as próximas aulas, mas antes de falar realmente o que é banco de dados, o que é relacionamento, o que é tabela, o que é uma tupla, o que é um registro, antes de entrar nesses conceitos a gente tem que começar do zero. Então a primeira informação que a gente vai falar aqui, para a gente introduzir esse conceito, é uma revisão, uma recapitulação do conceito sobre o que é dados. Então quem já é aluno aqui no canal já deve ter me ouvido falar outras vezes sobre o conceito de dados, mas você que de repente está chegando agora por causa do concurso público, você tem que saber que dados, na ótica da informática, ou seja, com a análise da informática, são números, são medidas ou valores que por si só não possuem significado. O que você precisa entender é que quando você tem um dado na sua frente, você não consegue simplesmente entendê-lo, você não consegue olhar para aquele dado e conseguir interpretar como se fosse uma informação. Então entenda bem, o dado a gente realmente refere-se a ele como se fosse a matéria-prima, a matéria bruta que você utiliza para construir informação. É por isso que áreas como mineração de dados são cada vez mais valiosas, são cada vez mais bem avaliadas e profissionais que atuam nessa área são mais bem reconhecidos e às vezes ganham até melhores salários. Então lembre-se, dado é aquela informação não tratada ou uma outra definição, são números, medidas ou valores que por si só não possuem significado. Então, se não possui significado, é dado. Agora, informação é um conjunto de dados, ou seja, quando você tem vários dados e você trata eles, e esses dados são relevantes a um certo assunto, é obtida a partir da interpretação desse conjunto de dados. Então, no caso, a informação ela é o conjunto de dados que são relevantes para um assunto. Por exemplo, se você tem lá dados relacionados a, por exemplo, o resultado do próximo jogo da Mega Sena. Então você está construindo informações relacionadas àquele assunto. Quando você tem, por exemplo, dados estatísticos sobre, por exemplo, a população brasileira, então você consegue extrair dali informações sobre o crescimento da população, sobre natalidade, sobre mortalidade. Então você consegue ter uma série de informações com base no levantamento daqueles dados. Então ela é obtida a partir da interpretação, ou seja, você tem um conjunto de dados que são aquelas coisas que você não consegue interpretar sozinho, que você não tem significado quando você os analisa. E aí quando você interpreta esse conjunto de dados, aí você consegue obter informação. Então, para ficar bem tranquilo para você, dado é aquela informação não tratada, né? Aquilo que não possui significado. E informação são os dados tratados, é aquilo que possui significado. Agora, como seria o mundo sem banco de dados? Observa bem essa imagem aí, com essa gaveta cheia de pastas e arquivos. Isso ainda é bem comum no nosso dia a dia, né? As empresas, os escritórios, às vezes tem muitos arquivos para ser guardados, somente escritórios de advocacia, você vê que são muitos documentos. Mas imagine sem banco de dados, isso daí seria muito pior. Você teria que ter vários prédios aí armazenando arquivos e para o pessoal poder ir lá buscar informações, cópias de arquivos, seria realmente um problema. A digitalização dos arquivos mudou isso daí, tornando dessa forma. Então hoje os arquivos estão na sua maioria dentro dos computadores, dentro dos servidores ou na nuvem, né? Você tem arquivos em pastas que são organizados aí e disponibilizados em computadores, servidores. Então a gente tem que entender que um mundo sem banco de dados é um mundo baseado apenas na organização de arquivos, tá? A organização de arquivos e pastas. E é importante entender que isso não está errado, né? É um conceito, né? O sistema de arquivos é diferente do sistema de banco de dados. Mas o que acontece quando você, por exemplo, precisa garantir a unicidade da informação, ou a unicidade dos dados, garantir que aquele dado seja único, garantir que ele não seja repetido, garantir que não haja duplicidade? Quando você precisa fornecer flexibilidade de consultas, então, por exemplo, eu quero consultar um dado específico, né? Então como é que eu vou conseguir isso num sistema de arquivos como esse? Como é que eu vou ter facilidade de manutenção? Imagina, você acha que um negócio desse é fácil de dar manutenção? Encontrar um arquivo específico nesse tanto de gaveta? Ou dentro do computador também, dentro de milhões de pastas, encontrar arquivos específicos? Não é fácil, né? E eliminar as redundâncias, então, muito mais complicado, não é? Agora, que a gente já entendeu o que seria um mundo sem banco de dados, a gente pode entender, então, o que é banco de dados. Banco de dados nada mais é do que uma coleção organizada, lembre-se disso, dos dados relativos a um determinado assunto. Por exemplo, contas a pagar, RH, estoque, contatos e conversas do WhatsApp. Então,
Banco de dados é uma coleção organizada de dados. Tem que ser uma coleção e tem que ser organizada, tá? E tem que estar referindo a um determinado assunto. Toma cuidado porque geralmente o pessoal confunde banco de dados com SGBD. São conceitos que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, banco de dados é uma coleção organizada de dados. SGBD é uma coleção de softwares que são responsáveis pelo armazenamento e manipulação dos dados em um banco de dados. Então, geralmente, o SGBD é o programa que você utiliza para criar e para manipular o banco de dados. Então, você constrói o banco de dados através de um SGBD. E você dá manutenção, você gerencia, você faz as suas consultas desse banco de dados também através desse SGBD. Então ele é um software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados. A sigla SGBD significa Sistema Gerenciador de Banco de Dados, portanto trata-se de um programa cuja finalidade é, grave essa palavra, gerenciar os arquivos de banco de dados. Então, a diferença entre o banco de dados e o SGBD é que o banco de dados é o produto final construído pelo SGBD, beleza? Não confundam esses dois, é muito comum, às vezes até no meio técnico, que as pessoas se refiram a banco de dados quando vai falar, banco de dados, MySQL. Então, banco de dados, SQL Server. Então, esses caras que eu estou falando são SGBD, são programas que constroem arquivos, produtos que são os nossos bancos de dados. Alguns exemplos de sistemas gerenciadores de banco de dados que são mais utilizados no mercado. Nós temos aí o MySQL, o PostgreSQL, o Microsoft Access, o Microsoft SQL Server, o Oracle, o DB2, o Sybase, Interbase, Firebird, Teradata, Versan, Cache. Então são programas que você pode utilizar para construir seus arquivos de banco de dados. Algumas capacidades do sistema gerenciador de banco de dados. Ele tem controle de redundância. Redundância, pessoal, é quando você tem dois dados repetidos. Ou seja, imagine dois CPFs cadastrados para a mesma pessoa no banco de dados. Você tem um cadastro de cliente e você cadastra duas vezes a mesma pessoa com o mesmo CPF. Então, isso é uma coisa que tem que ser evitada, certo? Compartilhamento de dados, garantir que outras pessoas tenham acesso aos mesmos dados. Então, numa empresa, por exemplo, você tem dados do cliente, mas você quer que tanto o departamento financeiro tenha acesso a esses dados, o departamento comercial tenha acesso a esses dados. Então, você tem que compartilhar. É claro que cada um vai ter acesso a partes específicas dos dados. Por exemplo, o financeiro vai ter mais acesso a informações relacionadas a pagamentos, enquanto, de repente, o comercial vai ter lá informações relacionadas a interesses daquele consumidor. Restrições de acesso a multiusuário, ou seja, como as pessoas que eu acabei de falar, né, o que cada pessoa, cada usuário vai usar nesse banco de dados. A gente pode chamar isso de gerência de acesso. Fornecimento de múltiplas interfaces, representação de relacionamento complexo entre dados, a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas. Reforçar restrições de integridade. Então, o que é integridade? Integridade é um conceito que existe na informática que você garante que uma informação ela vai se manter a mesma do início ao fim. Então, tanto no começo da informação ela mantém as suas características, quanto no final. Então, por exemplo, numa transferência de arquivo, o arquivo sai da origem com um formato e chega no destino com o mesmo formato, com as mesmas características, com os mesmos atributos. Isso é integridade. É você garantir que a informação ela seja a mesma constantemente do início ao fim. Tá? Então, o banco de dados ele tem que ter esse princípio e os sistemas gerenciadores de banco de dados eles garantem isso. Imagina que você cadastra um cliente hoje e aí quando ele chega no banco de dados ele chega todo incorreto, ou quando você vai consultar ele vem tudo errado. Isso não pode acontecer, né? E também fornecer backup e restauração. Backup que é uma cópia de segurança, ou seja, quando você pega esses dados e você salva isso em outro local. Imagine que quando acontece algum problema e você precisa daqueles dados, de repente uma formatação do computador, ou do servidor, ou um problema técnico, e você precisa recuperar as informações de um dia de trabalho. Nós chamamos isso de restauração, mas não existe restauração sem backup, ou seja, sem as cópias de segurança. Agora vamos a uma pergunta, tá? Vamos testar aqui o conhecimento com base no que foi falado na aula de hoje. Então essa pergunta foi aplicada em 2018, nosso ano recente, né, pela Banca CESP, no órgão EBSERH. Com relação a banco de dados, julgue o item seguinte. Após um banco de dados ser criado, o administrador executa uma série de tarefas para dar permissão de acesso aos usuários que necessitam ler e gravar informações na base de dados. Isso aqui é só uma informação, está praticamente preenchendo espaço e linguiça aqui. O que interessa é o que vem para frente agora. A responsabilidade de gerir os acessos ao banco de dados é do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD. Essa afirmação está certo ou está errado, pessoal? E aí? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e aí você coloca a resposta no caderno e depois você volta. Fez isso? Já anotou sua resposta? Então vamos conferir se está certo ou se está errado essa afirmação. Está certo, pessoal.
O segredo aqui que você tem que entender é que a palavra gerir, né, sistema gerenciador de banco de dados, olha como é que isso está próximo. E se a gente voltar lá no slide anterior, olha ali, ó, restrições de acesso multiusuário, ou seja, gerir acesso. Então a responsabilidade de gerir os acessos aos bancos de dados é do sistema gerenciador de banco de dados. É ele que vai controlar isso daí, tudo bem? Ah, Cláudio, mas e o meu programa? Qual que é o papel dele nisso? Aí é outra história. O seu programa, ele utiliza ali os sistemas gerenciadores de banco de dados para fazer uma comunicação com a tua base de dados, para comunicar com o teu arquivo. Mas isso é um conceito que nós vamos ver lá na frente, tá? Por enquanto, o que você precisa entender é que a responsabilidade de gerir esse acesso, ela é toda do seu SGBD. Perfeito? Por isso que essa afirmação está correta. Bom, pessoal, é isso daí. Caso você tenha dúvidas sobre essa nossa primeira aula que foi abordada aqui, você deixa aí nos comentários. Eu vou procurar responder a maioria delas. E no decorrer das próximas aulas a gente vai abordando outros conceitos. E acredito que esse concurso da Polícia Federal será um sucesso para todo mundo que acompanhar as aulas aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.